paz a todos. Faz 40 anos que eu sofro, assim, do meu ouvido. Então, ele pulga, ele sai mau cheiro. Às vezes eu fico até preocupada de sentar perto da pessoa por causa do meu ouvido. Então, agora teve a campanha na sexta-feira, o pastor chamou todo mundo lá dentro. E falou para mim, você vai conversar com uma pessoa lá dentro e vai contar tudo que você acha que tem que contar. Aí eu pensei, eu não vou contar nada para ninguém, não conheço a pessoa, na minha cabeça. Aí quando eu cheguei lá dentro, olhei no espelho, era eu mesma. Aí eu peguei e falei tudo, eu tinha muita mágoa dentro de mim, sabe? E eu falei tudo para Deus, tudo. E eu venho desde lá, desde que a gente entrou em jejum, eu venho pedindo para Deus a minha cura. Aí hoje eu fui no médico lá em Sorocaba, cheguei até 6 horas da tarde agora. Eu fui no médico, a médica foi olhar meu ouvido, ela pegou uma agulha desse tamanho e falou, Yolanda, tá tudo negócio lá dentro, mas não, eu queria falar, eu falava para ela assim, mas e o meu tímpano? E o meu tímpano? Porque era aberto o tímpano, né? Ela falou, não dá para ver o teu tímpano. Ela pegou a agulha, enfiou lá dentro e ficou. Fiquei com a mão assim, minha filha falava, mãe, não mexe, pelo amor de Deus. E era agulha assim. Aí ela tirou toda aquela, sabe? Eram umas pedras pretas. Ela tirou e eu e meu tímpano, ela falou, calma. Aí olhou, foi chamar outra médica, a médica veio, ela falou, teu tímpano está fechado. Glória a Deus. Glória a Deus, eu tinha muita mágoa de uma pessoa aqui dentro, mas Deus tirou minha mágoa, pedi perdão também para Deus, porque não foi só a pessoa que errou, eu também errei. Então, através do espelho que o pastor me tapeou, falando que era uma pessoa lá dentro, e eu cheguei lá, era eu mesma. Então, a gente tem que perdoar, tem que se abrir. Sabe, que se eu for me abrir, eu abro com a pastora, porque eu sei que a pastora não vai contar para ninguém, ela é uma pastora. Para o pastor eu posso me abrir, mas com pessoas assim, nem para meus filhos. A gente não se abre. E ali eu me abri, até sentei ali, saí de lá, até com vontade de chorar, entrei lá dentro tomar a hóstia, a Santa Ceia, eu estou na hóstia cabeça, na Santa Ceia, e graças a Deus, louvo o Senhor que me ouviu. E já faz o que? Um mês, né, que a minha pele está limpa. É verdade. Que a pastora vê a minha pele, eu com aquela alergia e dentro do ouvido. Agora a médica me deu um papel para mim, na assistente social, para fazer tratamento do ouvido com a pele junto com o BOS. Então eu vou fazer tratamento com a pele, lá no BOS junto. Mas o ouvido, o tímpano está fechado. Glória a Deus. Amém, né? A paz do Senhor, igreja. O meu testemunho também é do Acampa Dentro. Na sexta-feira que eu cheguei aqui, eu sabia que ia ser tremendo. Mas não sabia que ia ser tanto assim. Porque a gente não é que a gente duvida de Deus. Deus tem algo pra gente, mas é no tempo nosso, né? E é naquele dia que Ele escolhe, como o pastor sempre fala, né? Você veio aqui não, né? Você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque Deus trouxe você, porque Ele quer tratar com você. E na sexta-feira eu cheguei acabada aqui, ninguém percebeu, ninguém sabia. Eu sabia porque eu estava daquele jeito. Eu não estava nem com vontade de vir, mas eu vim por quê? Porque eu sabia que Deus ia tratar comigo aqui. Os 3 dias, Deus tratou comigo aqui, mas também no sábado, que foi para a gente conversar lá com a gente mesma, né? No espelho, que foi virada uma chave aqui dentro de mim. Porque eu tava com aquela sensação assim que parece que a gente não merece as bênçãos de Deus. Parece que a gente não é digna de receber aquela bênção. Parece que a gente não é capaz de lidar com aquilo. Parece que aquilo vai pesar para você. Mas Deus não vai dar uma carga maior que você pode carregar. E Ele tem grandes planos na minha vida, que eu sei já faz muito tempo que eu sei. E eu estava com aquela sensação, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, aquela sensação assim, medo. É aquele medo que a gente não consegue explicar. Aquele medo do novo, medo
da mudança, medo de tudo. Mas não era um medo de coisa material, era espiritual mesmo, assim. Aquele medo do... É uma coisa assim que você não sabe nem explicar. Mas entrando lá, depois que eu conversei comigo mesma... E aí Deus tirou esse medo de mim, virou aquela chave que precisava, assim, virar, para eu e Loga poder vivermos as bênçãos que o Deus nosso poderoso, Ele deu para nós. E a gente, daqui para frente, é a vida nova. Eu preciso largar aquele passado para trás, né? Nós estamos vivendo um novo tempo. Tanto espiritualmente, que é o mais importante, do que materialmente. Materialmente a gente tira um pouco de lado, porque aqui eu estou falando o espiritualmente. Então, eu e Loga, nós estamos vivendo um momento espiritual do qual a gente não conhecia ainda. E foi através do Acampa Dentro que a gente deu uma virada de chave mesmo. E eu tenho só que glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Igreja, amém? O meu testemunho também é referente ao Acampa Dentro e também ao Dia do Espelho. O Senhor já sabia com certeza que nós precisaríamos deste momento conosco mesmo. E quando nós chegamos, para nós foi até uma surpresa, né? Porque viemos antes da igreja e nós viemos com um propósito para uma coisa e acabamos participando dessa dinâmica, né? E daí quando o pastor chamou de 2 a 2 lá, ele sentou, a gente sentou e explicou como para todo mundo. E eu fiquei imaginando, não imaginei que seria uma pessoa, mas eu fiquei imaginando o que teria lá dentro. E daí, nesse mesmo dia, no sábado, de manhã, quando eu estava fazendo meus afazeres de casa, fazendo minha faxina, eu parei e pensei, eu não sei vocês, irmãos, mas eu converso comigo mesma. Então, eu falo muito comigo mesma. Até o meu esposo fala, nossa, você fala, você responde, você briga, com você mesma. Então, assim, é um monólogo. E daí eu pensei assim comigo, nossa, Milene, seu aniversário está chegando, porque meu aniversário é a semana que vem. Ele está chegando, você vai fazer tantos anos, né? Não tem vergonha, irmãos, vou fazer 48 anos para a glória de Deus. E daí eu parei e pensei assim comigo mesma, Milene, o seu aniversário é a semana que vem, você vai fazer, daqui uns dias você vai fazer 48 anos, e eu acho que eu estou pensando de escrever uma carta aberta para você. Mas não porque está viralizando, isso que aquilo, mas porque eu senti a necessidade de escrever para mim mesma. E eu comecei a sussurrar, sabe? Eu, sozinha lá nos meus afazeres, olha, eu queria escrever assim, olha, nós passamos por tal coisa, fizemos tal coisa, chegamos até aqui, tal. E eu fui pensando e fazendo meus afazeres. Aí com isso passou o meu pensamento. Terminei meus afazeres, terminei meu dia, vim para a igreja, sem saber da dinâmica. Cheguei aqui quando eu entrei na sala e me deparei com um espelho. E o pastor falou, olha, chega lá, você vai sentar, vai falar com essa pessoa e tal. Que eu me deparei no espelho, eu simplesmente fiquei em choque. No primeiro instante, porque eu falei, como assim? Eu falei, sussurrei comigo mesma hoje de manhã, sozinha em casa, que eu gostaria de fazer uma carta aberta para mim mesma. E quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de me olhar no espelho e falar tudo, fazer essa carta aberta, mas de uma forma verbal, verbalizar para mim mesma. E eu comecei a falar. E como a Rosângela disse, a irmã também disse, tem muitas coisas que nós guardamos de um passado e muitas vezes a gente não consegue. Existe uma culpa, existe um peso e um passado que muitas vezes a gente não consegue se libertar. Ou às vezes a gente acha que se libertou, mas parece que aquele passado de estimação, você vai lá e pega ele de volta e fala, vem aqui que você é meu, e aquilo fica na sua cabeça. E aquele momento eu senti de realmente estar falando tudo aquilo. E veio 1 milhão de coisas, de lembranças, de infância. E eu
considerei aquele dia como realmente uma cura. E eu me senti muito amada e muito abraçada pelo Senhor naquele dia. Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato do Senhor não responder às suas orações no momento que você quer, Ele te abandonou, Ele não tá ouvindo as suas orações. Como a Rosângela disse, muitas vezes a gente acha que a gente não é digna e que as nossas orações não chegam até o Pai. Mas aquele dia eu tive a certeza que o Senhor realmente ouvia as minhas orações e eu me senti abraçada e amada. E quando o pastor falou assim, olha, quando você sair dali, você olha para a cruz e depois você entra na tenda. E quando a gente chegou que eu li lá, você não é digno, aquilo ficou na minha cabeça. E ali eu entendi que se fosse por mim, Milene, realmente eu não seria digna. E eu falei isso para a Regiane depois, mais tarde. Eu falei, Rê, se o Senhor não tivesse sido misericordioso comigo nesta noite e tivesse me dado a oportunidade e a prova de que realmente eu sou a filha dele, que ele me ama, eu não teria vergonha nenhuma de estar sentada no meu banco e não ter entrado. Mas pela cruz e pelo sacrifício dele, por mim naquela cruz, que quando eu saí, eu já saí leve e tenho certeza que eu saí curada de muitas coisas lá. Eu olhei para aquela cruz e falei, Senhor, por esta cruz eu sou digna, eu me tornei digna de entrar. E eu entrei. Porque se fosse antes disso, eu não teria entrado, irmão. Se a dinâmica talvez fosse diferente, não tivesse sido uma resposta que eu não sabia, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor sonda os nossos corações. E Ele sabia do que eu tinha verbalizado sozinha, eu não teria entrado. Sem vergonha nenhuma das pessoas olharem para mim e falar, nossa, mas a irmã não entrou? Não teria vergonha nenhuma. Porque realmente eu não sou digna, não era digna de estar naquele lugar. Mas pela cruz do Calvário e pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz e pela prova dele de que ele me ama e que ele me restaurou, eu entrei naquele dia. Então, para mim, e daí no domingo veio a palavra do que? Vai valer a pena. E a gente ali teve a prova que servir ao Senhor, renunciar todos os dias a nossa carne por amor a Cristo, vale a pena. Então é esse o meu testemunho. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.